Olá, meu nome é Alfredo Lima, trabalho com as disciplinas de literatura brasileira e com introdução à história da arte. Eu leciono arte, literatura e língua portuguesa. É de se esperar sempre a escritores do século XX para cá. Há de se destacar também o nosso poeta maior, o Drummond, que é considerado o autor mais cobrado até então. Então a dica para a literatura é focar do século XIX aos nossos dias. Ainda falando um pouco sobre a literatura, o aluno ele tem que tentar também, o candidato, no caso das relações intertextuais. Porque algumas características de determinadas escolas, elas podem aparecer, perdurar na literatura, por exemplo, moderna ou pós-moderna. Então ele tem que saber estabelecer essas relações entre textos, que é fundamental. Um tópico que sempre caiu no Enem, desde a primeira prova, em 1998, é o item funções da linguagem. E dentro da arte literária, a função metalinguística geralmente predomina. A função metalinguística, é sempre bom lembrar, que é uma reflexão sobre o fazer artístico. Em Drummond, por exemplo, caiu a Canção Amiga, em que o eu lírico discute como fez, o porquê de fazer aquela letra, fazer aquela canção. Dentro das funções da linguagem, para os outros gêneros, há de se pensar muito na função referencial, que vai predominar os gêneros do domínio jornalístico. Então, daí a importância de manter-se informado por meio de notícias, reportagens. Na hora de produzir o texto, Porque não basta você dominar o texto dissertativo, argumentativo. Você precisa ter o quê? Um repertório próprio, e esse repertório, onde que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir o quê? Em sala de aula e no meu dia a dia. Então, na hora de produzir o texto, eu vou o quê? Me posicionar diante de um problema, e para eu me posicionar diante de um problema, eu tenho que usar algumas estratégias argumentativas, que pode ser a retomada histórica, causa, consequência, a comparação, a oposição entre os elementos, para que eu possa apresentar uma proposta de intervenção. Eu não apresento uma proposta de intervenção se eu não uso uma boa argumentação. E não fique apenas no senso comum, mas que ele mostre o que? Conhecimento, domínio, porque ele é sujeito da história e ele tem que se posicionar diante dessa história, diante dos problemas, principalmente que são trabalhados muito no Enem, que são os problemas que envolvem questões sociais. Muito importante o olhar que o candidato tem que lançar para o tema. E esse olhar, quem elabora a prova, quer dizer, a banca que é responsável por essa criação, espera um candidato não só otimista, mas que tenha um posicionamento crítico diante do tema proposto. Então, nada daquelas piadinhas, nada de sair pegando trechos do senso comum, versos desconexos, nem pode ter verso lá. Então, uma dica importante é como se posicionar diante do tema proposto na redação do Enem. E eu me posiciono e eu tenho que apresentar essas ideias de forma escrita. Então aí o que nós vamos trabalhar? Principalmente os elementos de coesão, para que estabelecer uma conexão entre os meus pensamentos. Então o que é fundamental? O domínio das conjunções, as preposições, para que as ideias não fiquem desconexas. O domínio de regência, de concordância, que vai ser penalizado na competência 1, e dependendo de um emprego incorreto de uma regência, pode comprometer a competência 4, que está ligada à questão da coerência. O texto pode se tornar incoerente diante de um vocábulo, ou então de um engano de uma palavra que foi empregado com sentido diferente. Um traço importante na elaboração do texto é não pensar. E aí entram tanto a coerência quanto a coesão. Uma redação não é o samba do crioulo doido, A gente não tem que sair jogando um monte de ideias. Eu ouvi uma frase bonita, interessante no rádio, ou assisti e coloco no meu texto porque é impactante. Nada disso. O texto é um todo, é coeso. A textualidade pressupõe uma organização, uma estrutura que vá não só convencer, mas provar que o candidato saiba produzir um texto. Ser um bom leitor nos textos motivadores, para você ver, levantar a questão dos problemas. A referência, às vezes,
bibliográfica ela é importante, porque às vezes aquele te ajuda a situar em termos de contexto histórico, de estilo literário. Então a gente tem que ser, eu acho que o importante é ser um bom leitor e atento. E ser um bom leitor de todos os gêneros. Porque quando se fala leitor no Brasil, ainda tem um preconceito, uma marca maior de que é só leitor de livros. Não é bem por aí. No ano passado caiu a capa do LP dos Mutantes. Quer dizer, como leram a capa de um álbum? A receita médica, tirinha, que sempre caiu, né? Então, ler diversos gêneros. A prova prevê um leitor diversificado, eclético. E falando em gêneros como charge, cartoon, tiras, é fundamental alguns conhecimentos, né? Das figuras de linguagem, principalmente a ironia, porque a charge, às vezes a tira, ela tem um teor crítico. Na hora da leitura da questão, há uma crítica forte à prova do Enem, e aí essa prova sempre passa por muitas discussões, é a questão do tamanho dos textos. Os textos geralmente são enormes. Bom, o candidato tem que tomar muito cuidado na hora de ler as alternativas. Então são 5 alternativas e há sempre, como são 5, uma questão tem que ser eliminada de cara, é óbvio. Depois, ele elimina mais 2, ele só pode ficar em dúvida entre 2. E aí entra um termo chamado distrator. Então é uma vírgula, é um termo generalizante, tal como tudo, apenas, jamais. Excludente também, termo excludente. Isso. Não, jamais. Somente. Então a leitura desses termos generalizantes com certeza vai auxiliar o candidato a chegar à resposta correta. Sucesso para todos os candidatos, muita tranquilidade, principalmente na parte de redação. Eu desejo uma boa prova e principalmente que tenha calma e sucesso.